Aí no capítulo 28, né? Agora, nós recapitulando o capítulo anterior, né? A gente viu que Isaac, né? Fingiu ser o irmão para receber a bênção do irmão, né? A gente acabou, então, nesse capítulo, né? A gente vai ver que vão existir consequências para Jacó com relação a essa atitude que ele tomou, né? Então, a gente viu que ele incitado, também estimulado por Rebeca, né? Rebeca também o estimulou bastante. E ele já tinha aqui, a gente viu, 77 anos de idade, né? Então a gente lembra que a primogenitura ele comprou com 20 e poucos, 30 e poucos anos de Esaú, né? Com 40 anos a gente viu que Esaú casou, passaram-se 37 anos, né? Agora Jacó já com 77, Esaú já devia ter filhos grandes, né? Passou 37 anos, talvez tivesse até netos, né? E a gente viu que havia uma certa tranquilidade com relação a Isaac, em relação a Jacó. Então Isaac não esperava que fosse de Jacó de jeito nenhum, né? Aí a gente viu que houve toda essa confusão, provavelmente Jacó requereu, pediu o que era dele, né? Porque ele havia comprado a primogenitura, mas como não veio, Esaú não deve ter querido dar, Isaac não deve ter concordado, então ele achou que seria certo ele fingir que era o irmão e enganar o pai e receber a bênção no lugar do irmão, né? Então hoje nós vamos ver algumas das consequências, porque no versículo 29, capítulo 29, a gente vai ver mais consequências ainda. Então agora a gente vai ver algumas das consequências que isso acarretou. E nós vamos ver que, na verdade, hoje Jacó, né, no capítulo 28, Jacó vai ter o encontro dele com Deus. Então ele até então não conhecia Deus, né? Então ele, com 77 anos de idade, ele conhecia algumas coisas pelo que ele viu o pai dele fazer, pelo que ele viu o pai dele falar, mas ele não tinha um conhecimento de Deus. E a gente vai ver hoje que hoje ele vai conhecer Deus, hoje ele vai ter um contato com Deus, hoje ele vai encontrar realmente, vai ter um encontro com Deus, né? Então a gente vai ver isso hoje no capítulo 28. Aí no versículo 1 diz: E Isaac chamou Jacó e abençoou, e ordenou-lhe, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. Aqui é outra bênção. A gente lembra que Isaac havia abençoado Jacó, achando que estava abençoando Esaú, né? Aquela havia sido uma bênção. Agora, o final do capítulo anterior, a gente viu que Rebeca conversa com Isaac a fim de mandar Jacó para Padã Arã, a fim de Jacó tomar uma mulher por lá. Mas na verdade o intuito de Rebeca é que Jacó fuja da face do seu irmão, porque seu irmão só conseguia se consolar do ódio que ele sentia por Jacó ter roubado sua bênção, pensando em matar Jacó. Então Rebeca, vendo isso, ela já planeja uma fuga para Jacó. Porém ela não pode falar isso para Isaac, né? Então ela usa com Isaac o pretexto de que Jacó se case com uma mulher da família deles, né? Uma mulher da família de Abraão. Aí nisso a gente vê que Isaac consente com o que Rebeca falou, né? Então Isaac vem, chama o Jacó e o abençoa, né? Aí a gente fala, mas é uma segunda bênção, para que vai abençoar de novo se ele já tinha abençoado, né? A bênção que ele roubou de Esaú já não era o bastante, né? Então para que vai abençoar de novo, né? Porém, a essa altura do campeonato, né? Da forma como Jacó pegou a bênção, tava todo mundo em dúvida se realmente foi uma bênção ou se ele tomou maldição ali. Ninguém tinha certeza que realmente ia cair uma bênção sobre Jacó, porque a forma enganosa com que ele conseguiu aquela bênção não era uma garantia de nada. E agora a gente vai ver que Jacó vai fazer uma viagem de dias sozinho, são 800 quilômetros que Jacó vai andar sozinho. Então o risco de acontecer alguma coisa com Jacó era muito grande. Então eles não sabiam se caiu sobre Jacó alguma maldição, esse era o momento, né? Às vezes era o momento certo para que algo acontecesse. Então eles tinham dúvida ainda se realmente Jacó pegou a bênção de Esaú ou se Jacó havia sido amaldiçoado por ter enganado o pai, né? Não é nem por ter tomado a bênção do irmão, mas é por ter enganado o pai, né? Ele enganou o irmão e enganou o pai também, né? A primeira vez ele
tomou por direito, né? Porque ele não enganou ninguém. Ele falou para Esaú: me vende a tua primogenitura. E Esaú é que foi o errado, né? Que Esaú não deveria ter vendido o que é sagrado, né? Então a gente fala: ah, mas por que uma segunda bênção? Uma segunda bênção para ter certeza de que não estava sobre Jacó uma maldição. E agora a bênção proferida sobre Jacó seria como a base de Jacó, no nome de Jacó, sabendo que é para Jacó. Então não havia engano naquela outra bênção. Então era uma bênção de reforço, né, para que não houvesse engano. E outra, a gente lembra que Jacó tinha 77 anos de idade e ele estava com a fé fraca, né? A gente lembra que ele não tinha a fé muito forte, ele já estava meio enfraquecido na fé. Por isso desse desespero dele de agir dessa forma com Esaú, né? Então a gente vê que a fé dele já estava enfraquecida com o passar dos anos, né? Ele tomou a bênção com 20 e pouco, agora com 77, passou 50 anos, ele não viu nada acontecer na vida dele, ele enfraqueceu na fé. Ele achou que até aquela compra que ele fez da primogenitura não valeu de nada, então ele começou a enfraquecer na fé. Então essa segunda bênção também é para que a fé dele se restabeleça, né, para que ele volte a acreditar, né? Então, aí por motivo disso, né, seria essa segunda bênção. A gente sabe que antigamente, né, ainda hoje é assim, né, mas por lei, por desonra, o filho perde o direito à primogenitura. Foi isso que aconteceu com o Rubem, a gente vai ver. Ele perde o direito de primogenitura porque se deitou com a mulher do pai, né? Então ele perdeu o direito. Mas aqui eles estavam com medo porque Jacó tinha o direito quando ele comprou de Esaú. Porém, eles têm medo de Jacó ter perdido, ter causado desonra por ter mentido e enganado o pai. Então, no momento em que ele mentiu e enganou o pai, será que ele não atraiu para ele uma desonra e perdeu o direito da primogenitura que ele havia comprado de Esaú? Então, eles têm essa dúvida, né? E também é muito importante essa bênção, a gente vai ver mais para frente que essa bênção foi uma bênção pública, né? Não foi escondido. Tem alguns pastores que falam: foi escondido, ele saiu escondido porque senão Esaú ia matar ele pelo caminho. A gente vai ver que a Bíblia fala que foi pública, todo mundo viu. Então não foi uma coisa escondida. Então essa bênção que ele deu publicamente para a comunidade, para a tribo ali deles, era também para deixar claro para todos da comunidade que ele não estava deserdando Jacó, né? Que ele não estava expulsando Jacó. Então ele queria deixar bem claro para todo mundo que ele não, porque todo mundo já sabia a esse ponto, né, que o que Jacó havia feito. Então, como Jacó logo que fez isso já teve que sair para um lugar longe, então Isaac queria deixar claro para toda a comunidade que ele não estava expulsando o filho dele de forma a deserdar o filho dele por desonra, não. Ele queria deixar claro para a comunidade que a vontade dele era que aquele filho fosse abençoado realmente. Então ele quer confirmar a bênção que ele recebeu de Esaú, porque Isaac pensa assim: ele realmente ele requereu, ele reclamou, falou que ele tinha o direito pela compra, eu não dei, eu não aceitei, ele veio e me enganou. Então se aconteceu é porque tinha que ser. Então Isaac pensa assim. Então Isaac vai e quer reforçar para todo mundo que a bênção realmente é de Jacó, né? Então agora ele dá a bênção, mas em nome de Jacó, na frente de todo mundo, para que todo mundo tenha certeza de que ele não está expulsando e não está deserdando o filho dele. Até mais uma dos motivos, uma das justificativas claras de que Jacó não foi escondido na surdina, porque senão o povo acharia que Jacó foi deserdado, e não foi. Ele queria deixar bem claro que Jacó não foi deserdado. Aí também, como a bênção foi proferida em engano, a primeira bênção, né? Agora ele fazendo uma bênção sobre Jacó, com consciência de que aquele é Jacó, talvez isso tenha restaurado a fé de Jacó e levado Jacó à confissão e ao arrependimento do que ele fez, porque a gente vai ver que Deus vai vir falar com Jacó. Então algo aconteceu, né? Então Jacó realmente deve ter caído em si, né, das consequências do ato dele, então ele deve ter se arrependido, ele deve ter confessado o seu erro. Então a gente vai ver mais para frente que Deus vai vir falar com ele. Então algo aconteceu ali em Jacó que Deus vem procurá-lo. Até então Deus nunca veio procurar Jacó, Deus nunca veio falar com Jacó.
e agora a gente vê que Deus vem falar com Jacó. A gente vê que Deus nunca teve um contato com Jacó. Jacó nunca teve um contato direto com Deus. Isaac, por exemplo, quando era mais novo, a gente viu que Isaac teve um contato, porque Isaac foi levado ao sacrifício, e ali Isaac viu o agir de Deus, viu o anjo vindo, impedindo. Então Isaac tinha um contato maior com Deus, né? O Isaac teve o primeiro contato dele ali, quando ele era um jovem, e ele foi levado para o Moriá, para ser sacrificado. Agora Jacó, a gente vê que Jacó tem 77 anos de idade e Deus nunca falou com ele. Então Jacó começa a duvidar, será que realmente teve validade o que eu comprei de Esaú? Será que realmente Deus me abençoou? Deus não deve ter me abençoado. Por isso que Jacó depois luta tanto com o anjo pedindo a bênção, porque Jacó, ele acha ainda que tem sobre si uma maldição, porque por conta de tudo que ele fez e o que ele vai sofrer, né? Porque ele enganou, mas nossa, ele vai ser muito enganado, né? E para conseguir o perdão daquele que ele enganou, ele tem que perdoar aqueles que vão enganar ele também. Então, Jacó ainda tinha dúvidas, pelo tanto que ele ainda vai sofrer em Padã Arã, Jacó vai ter dúvidas se realmente não tem maldição sobre ele. Então por isso que ele não larga aquele anjo por nada, até que o anjo o abençoe, né? Então aqui a gente vê que alguma coisa aconteceu, né? Que Deus vai vir falar com ele. Aí no versículo 2, levanta-te, né? O Isaac falando para Jacó, levanta, vai a Padã Arã, né? A casa de Betuel, né? Pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher para você, dentre as filhas de Labão, né, o irmão da tua mãe. Aqui a gente vai ver que Jacó foi sozinho. Jacó não foi com servos. Tem gente que fala, Jacó foi com servos, como que Jacó iria sozinho? Não, Jacó foi sozinho. Tanto que na Bíblia mesmo, a gente vai ver mais para frente, que Jacó fala que foi ele um cajado. Ele foi com só ele um cajado e voltou com duas famílias, né, duas tribos, né? Então foi ele um cajado apenas. Ele não foi com servos. Senão eles teriam levado o dote também. A gente vai ver que Jacó não tinha dote. Jacó chegou pobre, mais pobre que tudo. Então Jacó não tinha dote para dar pela mulher que ele queria tomar, né? Aí a gente vê que Isaac mandou Jacó ir até a Padã Arã, né? Aí a gente pensa, mas por que Isaac não fez como Abraão fez? Enviar os servos e trazer a esposa para Jacó, né? Ao invés de mandar o filho para lá, né? Isaac não poderia fazer isso. Por quê? Porque causaria ainda mais rixa entre os irmãos. Os irmãos já estavam querendo ali se matar, já estavam numa situação tremenda, né? Acredito que não podia olhar para a cara do outro, né? Esaú não podia olhar para a cara de Jacó. Então já estava uma situação extrema. Aí Isaac tinha que agir com parcialidade. Então se Isaac fizesse isso para Jacó, por que Isaac não fez isso para Esaú? Então isso causaria mais encrenca, mais intriga entre eles. Então Isaac preferiu que Jacó fosse até lá, né, para procurar uma esposa, né? E para que não ficasse parecendo que ele tratava Jacó diferente do que Esaú, já que Esaú teve que ir atrás das suas esposas, porque Esaú que foi atrás das suas esposas cananeias, né? Não foi Isaac que foi atrás resolver isso. Então ele deixou Jacó se virar também, para não aumentar a rixa entre eles, né? Aí no versículo 3, e o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutífero e te multiplique para que tu possas ser uma multidão de povos. Aí no versículo 4, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que herdes a terra em que és estrangeiro, que Deus deu a Abraão. Então o que acontece? Aqui ele reforça a bênção, só que Isaac tem tanta dúvida se há maldição sobre Jacó, que ele vai e já apela. Porque assim, você vê que na bênção que Jacó tomou por engano, que era de Esaú, Isaac não fala em nada da bênção de Abraão. Então naquela bênção não havia nada de referência à bênção de Abraão. Porém agora Isaac tem tanta dúvida se realmente tem maldição sobre Jacó por conta do que ele fez,
que Isaac já apela. Então Isaac já fala: ó Senhor, a bênção que Abraão me deu, que o Senhor deu a Abraão, e Abraão me deu para que eu fosse, dentre todos os filhos dele, o herdeiro da promessa, eu agora estou dando para Jacó. Então assim, Isaac já apela para que Deus proteja Jacó, né? Então ele tem dúvida realmente se a maldição, se a maldição estava sobre meu filho Jacó, eu dou agora a bênção que eu recebi de Abraão para ele, então a maldição vai cair, porque eu tô dando a bênção que eu recebi de Abraão. Então Isaac apela para isso, porque Isaac não tem certeza, né? Isaac, você vê que ele não dá uma bênção dele, uma bênção dele que ele mesmo tenha falado, igual ele falou quando foi para Esaú. Agora ele passa uma bênção que é concreta, que ele recebeu e é certo. Então ele fala: ó Senhor, o Senhor me prometeu tal coisa, e agora eu tô passando o que o Senhor me prometeu para o meu filho, para vir pela descendência dele. Então Isaac apela para ter certeza que não vai acontecer nada com Jacó. Aí a gente vê, né, que a bênção é diferente da bênção que foi dada em Gênesis capítulo 27, do versículo 27 ao 29. Porque lá Isaac deu, mas Isaac deu por si a bênção, né? Que Deus te dê do orvalho do céu, que dê da gordura da terra, que dê abundância de trigo e vinho. Então Isaac foi falando assim de coisas assim, né, que dê prosperidade, mas foi falando sem falar especificamente de uma coisa já concreta. Agora Isaac não, Isaac já fala de uma coisa concreta. Fala: Senhor, se sobre ele tem maldição por causa do que ele fez, que o Senhor agora derrame sobre ele as bênçãos de Abraão. Então agora ele apela, fala: não, Senhor, que o Senhor converta a maldição em bênção, né? Então a gente vê que aquele já apela, né, e pede para que se cumpra, né, para que se estenda a bênção que ele recebeu de Abraão, que se estenda para Isaac. Aí no versículo 5, Isaac enviou Jacó, e ele foi a Padã Arã, até Labão, filho de Betuel, o sírio, o irmão de Rebeca e mãe de Jacó e Esaú, né? Então a gente vê que agora Jacó vem na frente de Esaú, né? O escritor já muda a posição de Jacó, já coloca Jacó na frente de Esaú. Então o próprio escritor, né, Moisés, já começa a reconhecer que o herdeiro agora é Jacó, né? E que Esaú foi adiado. Então já começa, antes não tinha, era Esaú na frente, agora já começa a mudar. E Jacó começa a vir na frente. Betuel é sobrinho de Abraão, né? Ele é chamado de sírio, né, que é arameu, né, que é de Arã, não porque ele descende de Arã, né, porque quem é arameu são aqueles que descendem de Arã. Arã é um filho de Sem. Só que a descendência de Abraão não descende de Arã, filho de Sem, descende de Arfaxade, que é filho de Sem. Aí ele é chamado de arameu não porque ele descende de Arã, mas porque ele mora em Arã, né? Então ele é chamado de arameu por morar em Arã, mas ele não é um arameu, né? Ele é descendente de Arfaxade, assim como Abraão. Aí no versículo 6, quando Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e que havia enviado Jacó para Padã Arã para tomar uma mulher de lá, e que quando ele o abençoou, lhe deu uma ordem, dizendo: tu não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. Então aqui a gente vê claramente o que eu havia falado, que a despedida de Jacó foi pública. Esaú viu. Então aqueles pastores que falam: Esaú não soube, porque se Esaú soubesse, Esaú tinha ido lá no campo e tinha ido matar Jacó. Não tem nada a ver isso, porque aqui é bem claro que quando houve a despedida de Jacó, Esaú ouviu a bênção que foi dada, né? Então Esaú estava todo mundo presente, né? Então a gente vê que foi uma coisa realmente que foi feita na frente da comunidade, né? E Esaú sabia perfeitamente o trajeto que Jacó faria, porque Esaú ouviu para onde Jacó iria, né? Mas nessa época não tem como falar, né, que ele mataria o irmão, isso, aquilo, outro, porque era comum nessa época, quando um irmão queria vingar o outro, né, por alguma coisa, eles esperavam o pai falecer realmente, eles esperavam o pai falecer
E depois que o pai falecia, aí matava o irmão, mas não fazia isso em vida. Então, realmente, Esaú não ia matar o irmão na vida do pai. Ia matar quando Isaac morresse. Quando Isaac morresse, ele podia matar, mas agora não, né? Então, a gente vê que isso que fala, né? Alguns pregadores falam que Esaú não saberia que Jacó fugiu, então Jacó fugiu na espreitada da noite, na surdina, ou que Jacó devia estar com uma escolta de pessoas para que Esaú não o matasse, né? A Bíblia não fala nada disso. Primeiro que Jacó não estava com uma escolta, porque se ele tivesse com uma escolta, ele teria levado um dote pela Raquel, ele não teria que trabalhar 7 anos, né? Para pagar o dote. Então ele teria um dote, ele teria levado o dote, já que ele foi nessa intenção de se casar. E outra, a gente fica claro aqui que Esaú ouviu, né? Tanto que Esaú vai querer agradar o pai fazendo o errado. Então Esaú ouviu a bênção, né? Que Isaac deu, né? E também na Bíblia fala que Jacó foi sozinho com o seu cajado, né? E não tinha servos nem ninguém para ajudá-lo, né? Aí, depois também eles alegam que se Esaú soubesse, né, aproveitaria a oportunidade para matá-lo, mas não tem nada a ver. A gente sabe que naquela época não se fazia isso, né, com o pai em vida. Em Gênesis 32:10, né, capítulo 32, versículo 10, diz que Jacó estava sozinho. Fala o seguinte, em Gênesis capítulo 32, versículo 10. Eu, né, Jacó falando, eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora eu me tornei em 2 bandos. Então, foi ele o cajado dele, mais nada. Foi ele o cajado sozinho, né? Então, no versículo 7, e que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe e foi para Padan-Aram, Esaú, vendo que as filhas de Canaã não agradavam a Isaac, seu pai, então Esaú foi até a descendência de Ismael, né? O irmão de Isaac, que é filho de Agar, e tomou para ser sua esposa, né, uma das filhas de Ismael, que é Malate, né? Que é uma das filhas de Ismael. Então, Esaú, ele ao ouvir que Jacó saiu e quis agradar o pai, tomando alguém da família, Esaú também quis fazer isso, ele também quis agradar o pai, só que ele quis agradar do jeito errado, porque Jacó foi para mais longe, né? Esaú não quis ir até mais longe, então Esaú quis ir ali do lado, né? Porque a família de Ismael estava ali no Egito, aí ele quis ir ali para o Egito mesmo e pegar uma mulher ali mesmo. Então ele não quis ir para longe, né? Para Padan-Aram para tomar esposa, ele quis o que era perto, o que era fácil. E ele foi e tomou uma filha de Ismael tentando agradar Isaac, né? Porém, né, Deus já havia falado, né, para Abraão ouvir a voz de Sara e expulsar Agar e Ismael, porque Ismael não deveria herdar com Isaac, né? Então, ele tentando agradar o pai, ele fez totalmente contrário, porque ele não fez isso na maldade, ele fez para tentar agradar o pai. Ele falou, é minha parente também, ela é filha do seu irmão, pai, então olha, é sua parente também. Então ele quis agradar o pai, porém Deus mesmo havia dito que a descendência de Ismael e sua descendência não deveria herdar com Isaac, e ele vai e justo toma uma esposa de Isaac, né, dá uma filha de Isaac como esposa. Então a gente vê, né, ele não quis ir até Padan-Aram, ele quis ir até o lugar mais próximo ali, e tomou como esposa o que não era para tomar, né? Uma pessoa que não era para tomar. Aí no versículo 10, e Jacó saiu de Berseba, né, que é onde eles viviam, Berseba, e foi em direção a Arã. Aí Jacó então saiu de Berseba e foi em direção a Arã. De Berseba até Padan-Aram, né, são 800 quilômetros. Padan-Aram é uma região que fica em Arã, né? É uma região que fica ali ao redor de Arã, né? Padan significa em torno, ao redor. Então Padan-Aram fica ali ao redor de Arã, né? A viagem seria mais ou menos uns 20 a 30 dias de Jacó, né? Que ele levaria uns 20 a 30 dias sozinho, né? E era um percurso assim, né? Que não era um percurso fácil para você ir sozinho. Aí no versículo 11, e ele, né, Jacó, chegou a um certo lugar
e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como travesseiro e se deitou naquele lugar para dormir. Então, esse lugar que ele parou era a 80 quilômetros de Berseba. Então, ele não estava longe ainda de Berseba, ele estava perto de Berseba. Ainda faltava 720 quilômetros para chegar no destino dele. Então, ele tinha andado apenas um dia. Então, ele foi descansou no primeiro dia da viagem dele. Aí, acostumado, né, ele era pastor, ele era acostumado a dormir no campo para proteger as ovelhas. Então, ele era acostumado a dormir realmente com a cabeça na pedra. Então, era algo para ele que era normal. Aí a gente vê, né, que ele não viu problema nenhum em dormir ali, né, naquele local, né. Ou ele preferia dormir no campo, né, ou porque já era tarde, e a gente sabe que as cidades naquela época, elas eram protegidas por muros e portões que fechavam, né? Então eram muralhas e tinha um portão que fechava a cidade para proteger a cidade de ser tomada, né? Porque os povos um tomava a cidade do outro. Então, ou o portão da cidade mais próxima já havia sido fechado e ele não conseguiu ir para essa cidade, ou porque ele desconfiava dessa cidade, né? Desse povo dessa cidade ele não quis. Então ele preferiu dormir no campo mesmo, pegou uma pedra e pôs como travesseiro essa pedra. Aí no versículo 12: e ele, Jacó, sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aí aqui então ele teve um sonho, né? Nesse sonho ele teve um contato com Deus, né? Nesse sonho foi um grande contato que ele teve com Deus. Então ele sonhou com uma escada e que essa escada ia da terra até o céu, né? E anjos desciam e subiam pela escada. E lá no topo da escada Deus estava lá, né? No topo. Aí aqui a gente lembra que Jacó tinha 77 anos de idade, né? Ele já estava com uma fé esmorecida, né? Ele já estava com uma fé abalada, né? E tendo em conta toda a humilhação que ele ia passar, o perrengue que ele ia passar, ele precisava de um reforço para sua fé, né? Então a gente vê aqui que precisava que Deus aparecesse para ele, falasse para ele e confirmasse a bênção que ele recebeu de Isaac, porque ele devia estar duvidando, ele devia estar achando ainda que ele era amaldiçoado. A gente vai ver que até depois ele ainda fica achando que é amaldiçoado, que ele vai lutar com o anjo querendo a bênção de qualquer jeito. Então ele achava ainda que estava amaldiçoado. Então Deus precisou falar com ele para confirmar o que Isaac tinha falado, né? Então ele precisava de um reforço ali na fé dele, porque a fé dele estava bem abalada, né? E provavelmente ali ele devia estar muito triste, muito para baixo, pensando nas consequências do ato dele, sozinho, né? Imagina, 77 anos, ele nunca ficou longe da família dele, 77 anos, e agora ele teve que sair sozinho, tá dormindo sozinho no meio da noite, indo para um lugar que ele nunca conheceu, nunca foi, nem nada. Então ele deve ter se sentido muito sozinho, solitário, né? E ele tinha sempre o xodó da mãe, né? O chamego da mãe, então ele devia estar se sentindo muito mal, muito humilhado, muito arrependido, né? Então Deus vem e fala para ele, reforça para ele que realmente a bênção de Isaac foi recebida e que ele foi abençoado, né? Aí a gente vê que então Jacó precisava realmente desse reforço. Aí no versículo 13 diz: e eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente, né? Então aqui Deus estava em pé lá no topo da escada, né? E Deus lá de cima do topo da escada olha para Jacó, né? Lá embaixo, Jacó lá embaixo, e os anjos subindo e descendo, e Deus fala: ó, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, né? Então aqui Deus já fala, né? Deus de Abraão, teu pai, né? Então já menciona ele como descendência direta de Abraão, né? Não fala nem que Isaac é pai dele, já fala descendência direta de Abraão, né? Como que ele realmente recebeu aquela oração de Isaac para que estendesse sobre ele a bênção recebida de Abraão, né? Porque Isaac não deu mais a bênção dele,
para Jacó. Na dúvida, querendo abençoar o filho e cuidar do filho, ele deu a bênção de Abraão, ele deu a bênção que ele recebeu do pai dele, né? Ele estendeu a bênção que ele recebeu. E aqui Deus está confirmando que realmente, né, ele recebeu a bênção de Abraão. Deus aceitou e ele está recebendo a bênção de Abraão. Aí é que Deus fala, né? Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu darei a ti e a tua semente, né? Então Deus começa a confirmar tudo que Isaque havia falado com relação à bênção de Abraão, para ser estendida para Jacó. Então aqui Deus confirma, né? Olha, a oração que Isaque fez quando te tirou, te despediu de lá, foi aceita. Eu vou estender para você a bênção de Abraão, né? Aí no versículo 14: e tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, e para o oriente, e para o norte, e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Então aqui Deus já fala da vinda de Jesus Cristo, né? Da semente de Jacó, né? Da vinda de Jesus Cristo pela descendência de Jacó, todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? Então começa a estender realmente para Jacó a bênção de Abraão. Aí no versículo 15: e eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não vou te deixar, até que eu tenha feito o que eu tenho falado. Então aqui a gente vê que Deus faz uma promessa pessoal com Jacó. Deus fala para Jacó, ó, eu tô contigo, né? Então Deus fala para Jacó que, ó, você vai ter a minha presença, né? Eu tô ali. Então ele começa a dar promessas pessoais realmente para Jacó, né? E ele fala, ó, eu vou te guardar, Jacó. Eu vou te fazer voltar, né? Então ele fala que vai restaurar, né? Vai fazer ele voltar de onde ele veio. Então já tá falando, ó, Jacó, fica tranquilo, você vai voltar para sua terra, né? Porque Jacó devia estar angustiado, falou, meu Deus, eu nunca mais vou voltar, Esaú vai me matar, eu nunca vou poder voltar. Se Esaú morrer, a descendência dele vai querer me matar pelo que eu fiz. Então Jacó achava que nunca mais ia voltar para sua terra, né? Então aqui Deus fala, ó, eu vou te fazer voltar para sua terra, né? Então eu vou te trazer de volta, né? Eu vou sempre estar contigo, eu vou te guardar, vou te proteger, eu vou te fazer voltar para sua terra, né? Porque ele achava que, primeiro que tudo aqui que ele tem dúvida, Deus está afirmando, porque primeira coisa que Deus fala, ó, eu estou contigo, isso já era uma dúvida para Jacó. Jacó achava que Deus não estava com ele, Jacó achava que era amaldiçoado, e Jacó achava que nada dava certo na vida dele. Então ele pensava que dava certo na vida de Esaú, mas não na vida dele. Então Jacó achava que nada dava certo na vida dele. Então aqui Deus já fala, ó, eu sou contigo, então não tenha dúvida, né? Eu tô contigo. E a segunda coisa, eu vou te guardar. Então Jacó achava que ia morrer nessa viagem, né? Jacó achava, eu tô perdido, eu tô aqui sozinho, 800 quilômetros de viagem, eu vou morrer. Já era, eu tô morto, né? Então Deus fala, ó, eu vou te guardar, né? Então fica tranquilo, nada vai acontecer com você nessa viagem porque eu vou te guardar. Aí depois Deus ainda fala, e eu vou te fazer voltar. Eu não só vou te guardar na ida, te fazendo chegar em Padã Aram salvo, bem, como eu vou fazer você voltar para sua terra, para Berseba, né? Por quê? Porque tudo que eram dúvidas de Jacó, a gente vê que Deus começa a dar certezas para Jacó, né? Tudo aqui que Deus está falando com ele no versículo 15 são dúvidas de Jacó. E Deus está falando, ó, essa dúvida eu tô te dando a resposta. Você tem dúvida se eu sou contigo? Você tem dúvida se eu tô contigo, minha presença é contigo, se eu me alegro de ti, eu tô contigo. Né? Se você tem dúvida que eu vou te guardar, que você não vai morrer nesse caminho, que você vai chegar seguro, né, a Padã Aram daqui a 800 quilômetros, fica tranquilo, eu vou te guardar. Se você tem dúvida se um dia você vai poder voltar para sua terra, se Esaú não vai te matar, né? Porque imagina, pode passar o tempo que for, né? O ódio, aí fala assim, pode ficar tranquilo, eu vou te fazer voltar para sua terra, né? Aí no final também ele fala, e eu não vou te deixar até que eu tenha feito tudo isso. Então aqui Deus está falando, filho, eu sou contigo, fica em paz, fica tranquilo. Então Jacó, a gente vai ver que precisava desse reforço por conta do que Jacó vai passar. Jacó vai passar
por uma situação que vai exigir dele muita paciência, muita fé, né? Então não é fácil. Então ele precisava realmente ter um reânimo ali de fé para ele não esmorecer na prova dele, porque agora Jacó vai ter que colher os frutos do que ele plantou, né? Então, como ele plantou enganação, como ele plantou, né, coisas ruins, ele teria que colher agora o que ele plantou. Então, nisso, Deus está preparando ele. Deus está falando, mas fica tranquilo, porque eu sou contigo. Eu não vou te abandonar até que eu tenha feito o que eu falei. Ou seja, se eu estou falando que eu sou contigo e eu estou te prometendo fazer você chegar da onde você saiu, você voltar para a casa do seu pai, eu sou contigo até você voltar à casa do seu pai. Então, por quê? Porque ele vai passar um grande perrengue com Labão, ele vai ser muito enganado por Labão. Então aqui Deus está deixando claro para ele, você vai passar por maus bocados. Não vai ser fácil sua colheita, né? Você plantou, agora você vai colher, a sua colheita não vai ser fácil. Mas fica tranquilo, porque eu tô contigo. Você precisa passar por isso, porque eu não tenho como mudar a sua colheita. Se você plantou arroz, não tem como você colher feijão. No versículo 16 diz o seguinte: Jacó despertou do seu sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. A gente encontra, né, aquele pedaço que eu havia falado sobre Abraão em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 8, e em Gênesis 13, versículo 3 a 4, que fala que Abraão adorou a Deus ali, né? Isso foi o segundo altar erguido em Betel, e lá era o lugar de adoração, né? Tanto que depois, quando Abraão sai do Egito, ele volta para lá para invocar o nome de Deus, né? Que ele sai com Sara lá do Egito, que o faraó tomou Sara. Então eles voltam para lá e invocam o nome de Deus lá em Betel. Na Bíblia fala Betel, mas não era Betel, lá era chamado de Luz. Ele vem a ser chamado Betel quando Jacó muda o nome. Mas como Moisés já sabia desse evento futuro, ele chama o local por Betel na época de Abraão, em Gênesis 12 e em Gênesis 13. A gente vê que Jacó vai ficar 20 anos em Padã Arã. Depois ele vai para Siquém, né? E depois que ele estiver em Siquém, Deus vai mandar ele voltar para Betel, né? E Jacó vai, quando ele for voltar para Betel, ele reconhece que ali é a casa de Deus, ele vai mandar que todos se purifiquem para voltar para lá, para Betel, né? Betel, ele tem uma importância muito grande na Bíblia, né? Ele é conhecido como um lugar de encontros com Deus, né? Ele continua por mais de 800 anos, né? Sendo o local de encontro com Deus. Até o início do reino de Israel, né, quando vira um reino, e ele era um local, Betel, esse local é um local onde Samuel, né, que era um juiz, né, profeta e juiz do povo de Israel, ele julgava o povo ali, né. Quando Saul foi ungido rei também, né, ele encontrou homens que estavam subindo a Deus, a Betel, né, então lá era um local que você subia ali para falar com Deus, né, a casa de Deus, então ficou reconhecida ali por esse período, né. Mas a gente vai ver mais para frente que Jeremias, né, o profeta Jeremias, ele vai dizer que Israel acaba se envergonhando, né, de Betel, né? Isso na época do reinado de Jeroboão, quando a gente vê que depois de Salomão, né, quando for filho de Salomão, vai haver uma divisão, né, dos reinos, vai virar um reino de Israel, que são 10 tribos, e o reino de Judá, que seria Judá e Benjamim, né? Então vai ter essa divisão e Jeroboão vai ser o rei das 10 tribos. Só que ele vai montar bois de ouro para adoração. Então, isso que Jeremias está se referindo, né? Que Jeroboão começou a se envergonhar de Betel como a casa de Deus, né? Um local de adoração a Deus. E Jeroboão cria um local de adoração a esses bois, né? Ele não só adora a Deus que não existe, como ele inventou, né? Que ele fez um pecado tremendo. Aí a gente vai estudar isso em Reis, né? E no versículo 17 diz: e ele estava temeroso e disse: quão terrível, poderoso, né? Quando fala terrível, né? De ruim, né?
Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. Então aqui Jacó não está falando que é um lugar horrível, né? Ai, quão terrível é esse local. Não, ele quer dizer quão poderoso, né? Nossa, que lugar incrível! Aqui é um lugar poderoso, né? Que produz na gente temor, né? Que produz submissão, que a gente vê que a gente não é nada, né? Que a gente se recolhe a nossa insignificância, né? Isso que Jacó está querendo dizer aqui no versículo 17. Aí, versículo 18. E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como travesseiro e a colocou como um pilar e derramou azeite no topo dela, né? Azeite nessa época era algo muito precioso, né? Eles usavam azeite, né, para luz, né, para lamparina, para acender, e eles usavam azeite também para o corpo, né, para passar no corpo, né. E depois mais para frente a gente vai ver que o azeite é usado também na unção, tudo, né? Então o azeite era algo muito precioso, era caro. Tanto que tem a história, vai ter a história mais para frente da viúva, né? Por causa do azeite. Então é algo que era muito caro, né? Era algo precioso. Antigamente eles derramavam azeite sobre ídolos, né? E pedras. Aqui Jacó não está fazendo isso nessa intenção. Ele não está adorando a pedra, ele não está derramando azeite para adorar a pedra. Mas ele está derramando azeite como se ele chamasse Deus para sempre habitar naquele lugar, né? E ele usa a pedra ali como um memorial, né? Pois Deus falou com ele no sonho, e ele utilizou aquela pedra na cabeça, e foi pela cabeça, pelo sonho que Deus falou com ele, então ele usa aquela pedra como um memorial, né? Aí ele montou o pilar para preservar o local do sonho, da visão, e derramou óleo para consagrar aquele local, né, da visão a Deus. E como um monumento a favor de Deus, né? Que seria um memorial, um testemunho para suas gerações futuras. Mas não foi nada assim como se ali fosse o Deus dele. Não, foi um memorial para que a descendência dele lembrasse do que aconteceu naquele local, né? Então a gente viu que azeite era usado nesse tempo sobre o corpo, né? E também era usado para iluminação, né? Então é muito natural que Jacó tivesse consigo, já que ele ia passar tantas noites assim nessa caminhada longa, né? Então ele tinha azeite consigo para essa caminhada, né? Aí no versículo 19, e ele, né, Jacó, chamou o nome daquele lugar de Betel. Mas no começo o nome daquela cidade era chamada de Luz, né? Betel é igual casa de Deus, significa casa de Deus. A gente vê que em Gênesis, a gente já viu isso, já estudou, que Abraão, quando ele saiu de Harã, né, que o pai dele morreu, Terá, morreu em Harã, ele saiu de Harã e foi em sentido a Canaã. E a gente viu que quando ele chegou em Canaã e Deus falou com ele que daria aquela terra para ele, Abraão montou ali um altar para Deus, né? Ele montou um altar para Deus ali, porém ele não adorou Deus ali. Por quê? Porque ele estava na frente dos cananeus, então ele não queria causar uma confusão ali, né? E causar uma briga, uma guerra. Então depois ele saiu daquele local, Abraão, e foi até um local chamado Betel. A gente viu isso no período que Abraão foi. Aí ele foi até um local chamado Betel e lá ele construiu um altar e fez uma adoração a Deus. Então ali em Betel foi a primeira adoração feita a Deus por Abraão. Então foi a primeira vez que Abraão clamou a Deus em comunidade. Então foi a primeira igreja, né? Porque quando fala que Abraão adorou a Deus naquele local, significa que Abraão pregou naquele local, começou a adorar, e ele não deve ter adorado sozinho, ele tinha que motivar o seu povo na fé. Então foi a primeira igreja que Abraão criou. Naquela época não se chamava Betel, se chamava Luz, né? Começa a se chamar Betel agora com Jacó. Porém, como Moisés já sabia a mudança do nome futura, Moisés, quando falou de Abraão, ele falou já como Betel. Mas a mudança de nome para Betel é só feita por Jacó, né? Mas a gente vê que não é por acaso, né? Jacó deita
coloca pedra na cabeça, dorme ali, e aquele mesmo local era o local que o vô dele, foi o local que o vô dele adorou a Deus pela primeira vez. Foi o local que o vô dele instituiu a igreja ali para falar sobre Deus pela primeira vez. Então não foi qualquer local que aconteceu isso, né? Foi um local que já havia uma história ali. Abraão havia passado por ali, né? Aí no versículo 20. E Jacó jurou um juramento, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, né? De modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, são e salvo, então que o Senhor seja o meu Deus, né? Então Deus vai ser o meu Deus realmente, né? Então aqui a gente vê, a gente lembra que isso aconteceu a 80 quilômetros, né? Então aqui eram 80 quilômetros e ainda faltava 720 quilômetros. Então faltava muito tempo ainda para ele chegar lá. Então ele não está colocando Deus contra a parede, né? Porque aí às vezes as pessoas acham, tá colocando Deus contra a parede, né? Tá falando que só vai se Deus quiser, né? Não tá barganhando com Deus, né? Eu só vou te servir se você me não sei o quê. Não é isso que Jacó tá fazendo. Jacó tá fazendo o quê? Jacó tá falando, olha Deus, se eu chegar vivo, porque é um milagre eu chegar vivo diante dessa jornada. Se eu chegar vivo, eu vou te servir, né? É isso que Jacó falou assim. Se eu chegar são e salvo, chegar vivo lá, né? Eu te sirvo, Deus, né? Aí aqui Jacó estende um pouco, né? Ainda a sua fala, porque Jacó temia muito, né? O caminho. Ele nunca viu, imagina, um homem de 77 anos criado dentro da casa do pai e da mãe. Nunca tinha saído assim sozinho, devia sair só com servos, né? Então ele não era acostumado a fazer viagens assim. Esaú, por exemplo, era mais acostumado que ele. Ele não, porque Esaú era um homem do campo. Esaú matava animais. Agora ele não. E se aparecesse um leão? O que ele ia fazer com um leão? Então ele não tinha o costume, né? Agora Esaú já tinha. Então para ele era algo assim impossível ele conseguir fazer esse percurso e ser salvo, chegar bem, sabe? Aí no versículo 21, ele quer dizer o quê? Jacó está querendo dizer que, olha, Deus, se eu realmente... Porque Jacó achava que ia ser um percurso rápido. Jacó não achava que ia ficar 20 anos em Padã Arã. Jacó achava que ia lá, ia tomar uma esposa, ia voltar e pronto, né? Então Jacó não imaginava isso. Aí Jacó fala, né? Porque Jacó achou que ia ser uma coisa rápida. Então Jacó acha que vai chegar lá, vai falar com Labão, né? Vai pegar uma esposa e até um mês a mãe dele vai buscar ele. Ele acha isso, tanto que ele vai trabalhar um mês de graça para Labão, sem falar da proposta de se casar com as filhas de Labão. Por quê? Porque ele achava que os servos iam chegar com dote. Então, ele achou que ia ser uma viagem rápida, ele achou que ele ia, né, ia demorar quase 30 dias para ir até Labão, ia conversar com Labão, ia esperar uns dias em Labão, quando tivesse tudo sossegado, tudo tranquilo, Esaú não quisesse mais matar ele, a mãe dele ia mandar servos para avisar ele que ele já podia voltar, ia mandar o dote e ele ia voltar. Então ele achou que ia ser algo rápido, então ele falou assim, ai Deus, então se o Senhor me fizer, né, chegar até lá, 800 quilômetros de caminhada, um pastor de ovelhas que não sabe lutar, não sabe fazer nada, e eu nunca andou sozinho e agora tem que fazer esse caminho todo sozinho, chegar numa terra estranha que eu não conheço, aquela terra, num povo estranho que eu não conheço, e se depois eu voltar para minha terra e meu irmão tiver acalmado o coração e não quiser mais me matar, né? Então o Senhor é meu Deus, porque se eu ficar vivo para contar a história, eu vou contar que o Senhor é o meu Deus. É isso que ele está querendo dizer, né? Senhor, se eu ficar vivo, se eu continuar vivo, que é um milagre eu ficar vivo, eu prometo, o Senhor vai ser meu Deus, eu não vou servir mais Deus nenhum, vai ser o Senhor. É isso que ele quer dizer, né? Mas lembrando que ele não tem em mente que ele vai ficar 20 anos lá. Ele acha que ele vai, porque a mãe dele, quando despede ele, fala, filho, você vai lá, fica uns dias e eu mando servos depois te buscarem. Então o intuito era ele ir, chegar lá, ficar uns dias
E depois Rebeca e Isaac mandarem servos com o dote para buscarem Jacó e a noiva, e ele pagar o dote para Labão. Porém, isso não acontece. Passa um mês e Jacó vê que ninguém vem buscar ele. Aí passa 20 anos e ninguém vem buscar ele. Então ele imagina, meu, Isaú tá muito louco, porque passou 20 anos e ninguém veio me buscar, ninguém foi buscar ele. Então, ele não tinha em mente que eram 20 anos. Ele faz não é que ele faz esse desafio para Deus. Ele tá falando, Deus fala, olha, eu vou te fazer isso, isso, isso. Ele fala, Senhor, se eu ficar vivo diante dessa jornada que eu tenho, se eu ficar vivo mesmo diante de tudo isso, Senhor, é o Senhor que eu vou adorar, é o Senhor que eu vou amar. Então, ele não está fazendo, não está colocando Deus contra a parede. Ele está querendo apenas falar, Senhor, se realmente eu ficar vivo depois de tudo isso, é o Senhor que eu vou servir, né? O Senhor é o meu Deus. Então, no versículo 22 diz, né? Aí a gente acaba já no 22. E esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus. E de tudo que me deres, eu certamente te darei o dízimo, né? Então aqui ele fala já que daria o dízimo realmente, né? Para Abraão para Deus, né? O dízimo para Deus de tudo que ele conseguisse naquele local, né? Não tinha para quem lhe dar dízimo, porque as únicas pessoas que serviam a esse Deus era a família dele, era Abraão, porque nem Padã Arã não serviam. Labão e a família de Labão não serviam ao Deus de Israel, serviam a deuses pagãos. Então, a única casa que servia a Deus, o Deus mesmo, era a casa de Isaac, né? Então, aqui provavelmente era algum serviço religioso que ele faria, então ele guardaria o dízimo, daria o dízimo para Deus, tendo em vista algum serviço religioso, alguma coisa assim, porque ele não tinha para quem dar, porque a única casa que servia a Deus era a casa dele, né? Então, aí hoje a gente encerra aqui o estudo.